Olha, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu penso que existe um limiar muito estreito entre a necessidade de saber e o saber excessivo. Você se considera consciente, bem informado com tudo que vem acontecendo? Ou a avalanche de informações tem te incomodado? Como manter a nossa saúde mental em época de pandemia? Quem vai me ajudar a encontrar as respostas é o psicólogo e coach Ricardo Siqueira Campos, que tem o nome de uma cidade do interior do Paraná, próxima da minha. Olha. Está aqui comigo. Boa tarde, Ricardo. Boa Seja tarde. bem-vindo. Boa tarde, senhora. É um prazer estar aqui no programa Medicina e Saúde. É uma honra para eu poder estar trazendo conhecimento aqui para vocês também. Que bom, que legal, que legal. Ricardo, como que a nossa mente é afetada pelo turbilhão de acontecimentos que a gente vem enfrentando desde o início dessa pandemia? Veja só, nós temos percebido um grande aumento da ansiedade. O Brasil já é um dos países mais ansiosos do mundo. Nós temos visto esse nível de ansiedade ir para as alturas mesmo nessa época de pandemia. Por quê? Porque as pessoas estão isoladas dentro de casa, né? Geralmente em quarentena dentro de casa, com aquela emoção de que algo vai acontecer e eu não tenho o poder de fazer nada. Isso gera uma ansiedade muito grande. É como se o organismo ficasse tentando fugir a todo instante e como eu estou dentro da minha casa, aquela emoção acaba disparando um monte de reação fisiológica. Toda emoção dispara reação fisiológica. Por exemplo, o medo. O medo de pegar o coronavírus, o medo da economia entrar em colapso, isso faz com que essa emoção dispare um monte de coisas no meu organismo, que vai fazer com que eu tenha vontade de fugir ou de lutar, e eu estou dentro de casa, sem poder fazer isso. E isso gera um desconforto muito grande no emocional das pessoas. As redes sociais têm contribuído muito para isso também, porque o ser humano acaba buscando refúgio em algum lugar, né? Ele não consegue ficar muito tempo isolado, muito tempo preso. Artigos científicos mostram que o pós-pandemia, a maioria das pessoas precisam até de 3 anos de tratamento, caso elas entrem em algum processo ansioso muito profundo. Aí, né? Tá, você está falando de uma coisa que eu acho fundamental. A gente já pensa em pessoas que têm lá o gatilho esperando para ser disparado, pessoas que já são ansiosas, que já têm algum problema de saúde mental ali, bem alinhado, mas isso está atingindo pessoas até então tidas como sãs, quando a gente fala de saúde mental. Isso pode acontecer com aquelas pessoas mais fortes, mais emocionalmente fortes também. Você tem percebido que isso tem atingido esse tipo de pessoa? Tem atingido todas as classes sociais de pessoas que já tinham essas comorbidades ou não. Tá? Então, por exemplo, a ansiedade é muito esse excesso do futuro, né? Eu não tenho controle sobre esse meu futuro e eu acabo ficando muito ansioso. Pessoas que, como dita, né, tranquilas, pessoas que você não via com nenhum aspecto ansioso porque estavam ocupadas, de repente agora estão isoladas sem poder exercer sua atividade. Tem ficado com bastante ansiedade. Eu fiz até um grupo, né, no WhatsApp, assim, de forma gratuita para ajudar as pessoas. E eu via pessoas ali sentindo dor no peito, não conseguindo dormir, porque é uma das características da ansiedade. A pessoa não consegue dormir, tem dificuldade para dormir, porque o corpo dela só entra em repouso quando ela está exausta, exausta mesmo. E eu comecei a perceber como a pandemia tem prejudicado a saúde das pessoas, independente da classe social, independente do gênero, se é homem, se é mulher. As pessoas têm entrado, mergulhado mesmo na ansiedade, infelizmente. A religiosidade, melhor dizendo, a espiritualidade, ela ajuda? Ajuda. A espiritualidade hoje também é muito estudada pela ciência. Veja só, Harvard hoje estuda a inteligência espiritual. Essa conexão com você mesmo, esse sentido de propósito, de missão no mundo, faz com que a pessoa tenha muito mais tranquilidade em situações adversas. A pandemia é uma delas. E a espiritualidade ajuda muito também a você controlar esses níveis de ansiedade. Tá. Ricardo, e é possível a gente enxergar essa pandemia por um viés positivo? O que você pode falar para as pessoas que estão aí só vendo o lado ruim, o lado negativo, o lado pesado disso tudo? Então veja só, o que eu posso dar de dica para o telespectador é que você deve
deve mesmo usar o teu tempo, em vez de ficar ocioso, usar o seu tempo para buscar novas atividades ou novos conhecimentos, principalmente. Em vez da pessoa ficar ali no Facebook, sabe, o dia inteiro, a noite inteira, só vendo notícias que vai aumentar o seu grau de ansiedade, você participar de lives, ou tem vários cursos de forma gratuita na internet, lá no YouTube, para você poder assistir e ganhar mais conhecimento. Só o fato de você não estar fixado, vamos dizer assim, desesperado por notícias negativas, já vai reduzir a sua ansiedade. Você vai sair dessa crise com muito mais conhecimento, porque você foi nas fontes certas, e isso vai fazer um diferencial pós-pandemia, que é uma coisa que as pessoas não estão prestando atenção. As pessoas estão preocupadas com a pandemia, mas estão esquecendo que isso vai passar. E o pós-pandemia, quem se preparou melhor durante a crise, quando a crise passar, essas pessoas vão ter mais vitória, com certeza. Ricardo, você tocou no assunto aí das lives, e a gente acho que nunca viu tanta live acontecendo, né? Em todos os setores, segmentos, searas, áreas, enfim. Né, pessoas que eu nunca imaginei que fossem fazer live na vida estão fazendo. Sim. Isso não é uma crítica, tá? Mas eu gostaria de trazer uma reflexão e queria que você me ajudasse. Tem conteúdo que talvez não vale a pena a pessoa ficar lá perdendo tempo, vendo, assistindo. Tem coisas que não são muito bem refletidas, colocadas. Como que eu em casa, me colocando no lugar do telespectador, posso triar, posso selecionar o conteúdo, as lives, né? Tem uma dica para isso, para poder selecionar o que eu tenho que assistir, o que eu tenho que participar na internet? Sim, veja só, na questão da ansiedade, eu recomendaria para o telespectador procurar pessoas que você sabe que vai fazer ciência de verdade, né? Porque a ciência são metodologias comprovadas, né? Tem uma metodologia totalmente comprovada. Então, procure esse tipo de profissional para assistir as lives. Outra coisa é procurar muito bem a fonte. Se você vê que é catastrófica e você é ansioso, sai fora disso. Fica mais offline então. Se você não consegue ficar online de maneira produtiva, sai do online, vai para o offline, porque isso vai trazer muito benefício. A sua saúde é em primeiro lugar. Não é só questão de não pegar o vírus, é questão de você sair desta crise com saúde mental, porque as lutas virão pós-pandemia e você tem que sair dela mais forte do que nunca. Tá certo. Falou tudo, Ricardo. Não vou nem complementar. Ricardo, redes sociais para o pessoal que está te vendo agora te seguir, Instagram, Facebook. Você falou que tem um grupo, né, que é para auxiliar as pessoas. Fala aí pra gente. Então, este grupo eu criei lá no WhatsApp, né? De vez em quando eu mando algumas sugestões, né? Ou alguns vídeos meus mesmo, para que a pessoa possa assistir, possa se tranquilizar. Também eu já joguei lá muita técnica, por exemplo, respiração diafragmática, né, que hoje é muito comprovado pela ciência que faz muito efeito, principalmente para quem é ansioso, para ajudar a dormir. E esse grupo do WhatsApp lá, aí a pessoa vai ter que acessar o meu número para a gente poder colocar, né? É o 999064343 para colocar no grupo do WhatsApp. E no Instagram é o meu nome, @Ricardo Siqueira Campos. Tá certo, tá aí, vale a pena, dica boa. Ricardo, obrigada, viu, pela tua presença, pelos teus esclarecimentos.